Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre discernindo as prioridades de Deus. Discernindo as prioridades de Deus. Será que você tem percepção? Será que você consegue saber o que Deus quer da sua vida? Você tem administrado bem seu tempo, a sua vida, suas escolhas, suas decisões? Tem sido correta, orientada pelo Espírito Santo? Na direção da vontade de Deus? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Como discernir as prioridades de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. Embora ainda houvesse muita necessidade na vida dos que viviam ao redor de Jesus, ele pôde dizer na cruz do Calvário: terminei o trabalho que tu me deste. Orando aqui na oração sacerdotal de João 17 ao Pai, ele disse: terminei o trabalho que tu me deste. Ou seja, Jesus podia expressar-se assim, por quê? Porque ele havia feito tudo, tendo por base o que realmente era importante e não o que os outros consideravam importante para a sua vida. Ele cumpriu a sua missão, ele efetuou o seu chamado. Lamentavelmente, encontramos pais que perceberam de repente que sua vida não estava, por exemplo, sendo gasta no que era importante aos olhos de Deus. Nós vemos muito isso, pais frustrados porque gastaram mal o seu tempo. Eles permitiram, por exemplo, que os seus próprios desejos e ideias governassem a sua vida, deixando-se levar, por exemplo, por pressões que lhes pareciam irresistíveis. Resultado disso, nós vemos famílias desintegradas, casamentos desfeitos, relacionamentos vitais prejudicados, tudo isso indicando que as responsabilidades assumidas não foram baseadas nas prioridades de Deus. E queridos, a Bíblia fala claramente de que nós somos, eu e você, nós somos responsáveis por nossa vida e pelos dias que Deus nos deu. Nós não temos aqui como base para falar em prioridades, a menos que definamos o supremo objetivo de nossa vida. Olha o que diz o Salmo 90, de 10 a 12. O salmista diz: a duração de nossa vida é de 70 anos. E logo em seguida, no versículo 12, ele pede a Deus, ao Senhor em oração: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Será que você tem vivido com um coração sábio? Será que você tem contado os teus dias de maneira sábia, vivido os seus dias de maneira sábia? Então é isso que nós vamos aprender. A sabedoria é o nosso objetivo de vida. E a sabedoria é olhar a vida sob o ponto de vista de Deus. Será que você tem enxergado a vida, as coisas, o seu dia a dia, suas atividades rotineiras, do ponto de vista, com os óculos, o prisma de Deus? Isso é a verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria é permitir que Jesus Cristo viva através das minhas ações, através das minhas palavras, através das minhas motivações, através das realizações, influenciando, portanto, todos os relacionamentos importantes da minha vida, da sua vida. Então preste bastante atenção nisso que nós vamos falar. Como é que surge o fator de tédio e frustração? Como é que surge esse fator do tédio e da frustração? Muitas pessoas hoje dizem: a vida é um tédio, eu me sinto frustrado. Por que acontece isso? E nós vamos tentar responder através desse estudo. Quando o alvo e as prioridades da nossa vida estão fora de ordem, desajustadas, existe então em nossa vida um fator de frustração que corresponde a essa desordem, esse desalinhamento com o céu e com os mandamentos de Deus. Então nossas aptidões espirituais, psicológicas, físicas, nossos interesses e tendências perfazem, por exemplo, a 100% da nossa capacidade integral. Deus deseja, preste atenção, Deus deseja desenvolver e integrar 100% dessas áreas nos seus propósitos. Áreas espirituais, psicológicas, físicas. Ou seja, deixar de integrar a pessoa total, o homem integral, o homem total, a mulher total, resultará em pressões na nossa vida ou então frustrações. Ou às vezes até as duas combinadas, pressões e frustrações. Como é que nós podemos desenvolver esse homem total
Você que é mulher, né? Essa mulher plena, essa mulher total. Primeiro, através do nosso espírito, ou seja, 100% das suas aptidões espirituais, interesses, capacidades, preparo e experiências. Também na nossa alma, 100% das nossas aptidões mentais, emocionais, os nossos interesses, as nossas capacidades, preparo e experiências. E também o nosso corpo, Deus quer desenvolver 100% das nossas aptidões físicas, interesses, capacidades, preparo e experiência. Ou seja, totalmente integrado, o homem e a mulher de Deus, o homem total, a mulher total, totalmente integrado em cada área, é o que Deus quer realizar, conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você pode ler lá em Romanos 8:29 e fala sobre isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se um homem gasta 70% do seu tempo no trabalho e utiliza apenas 30% da sua capacidade, aptidão e etc., haverá uma tentativa subconsciente de integrar os 70% restantes de suas aptidões, interesses e etc. Nos restantes, ou seja, em 30% do seu tempo. Isso produz um fator de 70% de frustração, quando você não consegue desenvolver e desempenhar todas as suas capacidades. E Deus quer nos levar a Canaã espiritual. O que simboliza Canaã para nós hoje? É a vida vivida no máximo do seu potencial, com todas as suas potencialidades, no corpo, na alma e no espírito. Então, uma definição disso que nós falamos: viver em função do direito que Deus tem à minha vida, que tem precedência sobre todos os outros interesses humanos. Ou seja, Deus tem que ter supremacia, proeminência, precedência sobre todos os interesses humanos na minha vida. E aí surge uma pergunta aqui que eu gostaria que você respondesse. Será que você deseja que as suas prioridades sejam as de Deus? Ou então eu pergunto para mim mesmo: desejo que minhas prioridades sejam as de Deus? É uma pergunta que nós fazemos. E a resposta é que Deus quer edificar a sua vida, o seu casamento, a sua família, a sua profissão, o seu ministério, se você tem e efetua, trabalha no ministério dentro da igreja, em cada pessoa, nessa ordem: vida, casamento, família, profissão e ministério, conforme Efésios 5, 18, né? 5:18, Efésios 5:18 a Efésios 6, 7 é o que nós vemos. Com relação à vida, o que Deus quer ensinar para nós? Efésios 5, 18 e 19, a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ou seja, o que Deus quer com relação à minha vida? Ele quer que eu tenha uma vida cheia do Espírito Santo. E uma vida cheia do Espírito Santo, o que é isso? Há uma diferença, querido, aprenda, entre o relacionamento pessoal diário com Jesus Cristo e as atividades cristãs. Muitos crentes pensam que ambos são a mesma coisa. Aprenda isso. Nosso ministério realmente começa depois que já temos um relacionamento pessoal com Deus, no qual o nosso alvo é aplicar o coração à sabedoria, conformando-nos então à imagem do seu Filho, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8, 28 a 29 é a nossa base bíblica para isso que nós estamos falando. Então, o que Deus quer com relação à minha vida? Quer que eu e você tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo, conforme Efésios 5, 18 a 19. E com relação ao nosso casamento, o que Deus quer com relação ao nosso casamento? É o que diz Efésios 5, 21 a 33. Eu vou só resumir, né? Ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. E logo um pouquinho mais para frente ele diz: de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós maridos, preste atenção, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E um pouquinho mais para frente, Paulo continua dizendo aos irmãos em Éfeso: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres,
como a seus próprios corpos, pois quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ou seja, o que nós podemos aprender com Deus? Qual é o objetivo de Deus com relação ao nosso casamento? O objetivo de Deus é o seguinte: uma intimidade e sensibilidade de espírito que nós precisamos forjar juntos diante das necessidades um do outro. Essa intimidade, essa sensibilidade, ela deve ser gerada no espírito. Ou seja, em 1 Coríntios 7,33, a Bíblia é clara ao dizer que quando um homem se casa, seu ministério principal é a sua esposa. A Bíblia diz isso, mas o que é casado cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Ou seja, o propósito de um homem casado é agradar a sua mulher, além de agradar a Deus. Mas debaixo de Deus, o objetivo dele deve ser agradar a sua mulher, gerando essa intimidade, essa sensibilidade no espírito, as necessidades um do outro. Ou seja, quando o homem se casa, é imprescindível que ele reconheça a importância de assumir responsabilidades para com a sua esposa e com a sua família, juntamente com outras responsabilidades fora do lar, entre aspas, tais como profissão, atividades pessoais e também os seus ministérios à luz da palavra de Deus, tá bom? Com relação à família, qual é o objetivo de Deus com relação à família? Ver a vida do ponto de vista do filho, enquanto lhes ensinamos a ver a vida do ponto de vista de Deus. Qual é a base disso que nós estamos falando? Efésios 6, versículos 1 e versículo 4. A Bíblia diz: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo, e vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, qual é a responsabilidade dos pais quando nós falamos acerca do objetivo de Deus para a família? É ver a vida do ponto de vista do filho, ou seja, dos filhos, né, daqueles que nós geramos em Deus, enquanto lhe ensinamos a ver a vida do ponto de vista de Deus. Passar sabedoria. Essa é a nossa responsabilidade com relação aos nossos filhos. Ou seja, a responsabilidade para com os filhos é a nossa terceira prioridade como cristãos. Ou seja, as exigências ao nosso redor nos levam a centralizar a nossa atenção no trabalho, nas atividades externas, no ministério, mas Paulo enfatiza claramente que a prioridade da família, quando escreve a Timóteo, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá ele cuidado da igreja de Deus? É uma pergunta que Paulo pergunta aqui e menciona e coloca para nós. A resposta é não. Se ele não cuida bem da sua casa, com certeza não terá cuidado também da casa de Deus. 1 Timóteo 3, versículo 5. Com relação à vida profissional, o que Deus espera de nós como prioridade? Aprenda o seguinte: é a utilização das aptidões pessoais para prover as necessidades básicas da família. Ou seja, a profissão é o meio usado por Deus para atender as necessidades físicas da família, por progenitor, para o homem, para a mulher, né, para os pais terem, com as suas capacidades, com as suas potencialidades, proverem em Deus, com seus esforços, as necessidades físicas da família. Ou seja, em sua perspectiva correta, o trabalho é o meio de sustentar minha família enquanto sirvo ao Senhor, conforme Efésios 4:1 e Romanos 12:11. Em Efésios 4:1, Paulo fala assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados. Ou seja, cada um tem uma vocação, cada um tem um chamado de Deus, e nós temos que andar com dignidade diante da nossa vocação. Também lá em Efésios 6, 5 a 9, a Bíblia Sagrada diz: vós servos, ou seja, os empregados, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. E vós, senhores, logo após embaixo ele diz: fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso e que ele está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, na vida profissional, Deus espera que nós utilizemos as nossas aptidões, capacidades pessoais para provermos as necessidades básicas da nossa família ou da nossa vida pessoal, se nós somos solteiros e não somos casados, nem temos família. E quanto ao ministério, como prioridade, o que Deus espera de nós? Projetar a vida de Cristo em outros. Ou seja,
A última prioridade é a expressão da mensagem da minha própria vida, levando pessoas que não pertencem à minha família à maturidade em Cristo Jesus, conforme Colossenses 1, 28 a 29. Efésios 6, de 11 a 12, a Bíblia diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne nem sangue. Ou seja, o objetivo do nosso ministério é projetar a vida de Jesus Cristo, que está em nós, na vida de outras pessoas. Ok? Quais são os 4 benefícios com relação a isso? É o que nós vamos falar no próximo vídeo, que nós vamos falar sobre prioridades, tá bom? Então continue conosco, que Deus abençoe a sua vida, seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.